Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. E a gente vai começar logo no primeiro versículo. Vamos ficar nos primeiros 11 versículos hoje. Então, Lucas 5 diz: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Somente até aqui. Seu Deus Pai, que seja abençoada a leitura e a pregação da Tua palavra, Senhor. Usa-me nesse momento, Senhor. E que assim como os personagens dessa história, dessa narrativa, esse fato histórico, ó Pai, que nós possamos ter um encontro contigo hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já parou para imaginar, se você pudesse escolher qualquer pessoa na história, vivo ou morto, com quem você quer bater um papo, para quem você quer fazer uma pergunta? Talvez seja um grande pensador, ou um especialista da sua área de trabalho, ou um familiar. E você chega lá e alguém te dá essa oportunidade, você chega e você tem, se fosse o meu caso, né? Sei lá, vou pensar num baterista muito legal, que eu gosto demais, e finalmente eu posso sentar e bater um papo com esse baterista. E na hora que eu tenho toda a minha expectativa, eu conheço esse baterista, eu estudei todo o trabalho dele, e eu sei tudo que ele já fez, eu sei a baqueta que ele usa, eu sei a pele da bateria, do tom, e tudo. Eu sei tudo a respeito dele, e aí eu chego lá e quando eu vou abrir a boca, ele vai: Andrew, antes de você falar, eu quero te falar. E aí, como é que você fica? Talvez os maridos e noivos aqui, quando chegaram para falar com o pai da dita cuja, tiveram essa experiência. Falou: senhor, eu quero pedir a sua filha em casamento. E aí o garoto chega com todo o seu roteiro pronto e o pai diz: tá, eu já sei o que você quer falar, deixa que agora eu vou falar. E o cara fica: então, é mais ou menos isso que acontece com Jesus e com os personagens dessa história. Como a gente pode ver aqui nesse relato, temos uma multidão inteira. Nos versículos 1 a 3 a gente tem esse cenário posto. Estamos à beira do mar da Galileia, aqui chamado de Lago de Genezaré. Então, se você leu esse relato e lembrou da musiquinha, mas era o Mar da Galileia e não o Lago de Genezaré. Então, é o Mar da Galileia, ok? Então, trata-se do Mar da Galileia. Em outros relatos paralelos é chamado do Mar da Galileia. Então, Jesus está aqui perto de um lago, uma multidão que o
comprimia de todos os lados. Então estava cheio de gente que queria ouvir Jesus falar, cheio de gente que chegou cheio de expectativas. Jesus que já tinha começado seu ministério, as pessoas já estavam ouvindo falar desse Jesus, e você pode pensar, não, as pessoas estavam vindo pelas razões erradas, mas o versículo 43 desculpa, versículo 42 do capítulo anterior diz: ao pelo dia Jesus, a segunda frase, as multidões o procuravam e quando chegaram até onde estava insistiam que não os deixasse, mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas, porque para isso foi enviado. Então, em tese, as pessoas estão vindo para ouvir. Em tese, estão vindo pelas razões certas. E esse relato aqui é preparado, se a gente abrir lá no começo de Lucas, Lucas vai falar por que ele está escrevendo essas coisas, por que a gente está lendo essas coisas hoje. Não precisa abrir, lá no versículo 4 do primeiro capítulo, Lucas está falando: estou escrevendo essas coisas para você, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, se a gente pudesse botar aí um tema, um propósito em Lucas, é que a verdade seja conhecida, para que vocês tenham certeza. Então, esse encontro que Jesus tem aqui, nesse texto, a gente está tendo esse encontro com Jesus para que nós tenhamos certeza. Deus tem um propósito para esse encontro. Deus tem um propósito quando Ele toma cada passo nessa narrativa. E a gente vai ver, então, que propósito é esse. Volta aqui para o Mar da Galileia, a multidão está reunida, comprimindo Jesus de todos os lados. Mas não só a multidão, tem um outro grupo aí. Tem um grupo de pescadores. Os pescadores que estão aí no fim do expediente. Eles que provavelmente aqui devia ser talvez umas 10 da manhã. Eles trabalharam a noite inteira, lá no versículo 5, Pedro fala, a gente trabalhou a noite inteira, e aqui no versículo 2 eles estão lavando as redes. Então pega aquela rede, aquela traineira, aquela coisa toda gigantesca, e tem que puxar, e vem, quando não vem peixe, vem um monte de outras coisas. Então tem que lavar aquilo tudo, e limpar, e deixar secar, espalhar, para não dar mofo e tal. Então, você imagina o estado dos pescadores. Como é que eles estão? Imagina você no final de um dia de trabalho, depois de pegar ônibus, você chega em casa e de repente chega alguém para falar contigo. Aí Jesus vai e escolhe o barco. Coincidentemente, ele vai e escolhe o barco de Pedro. Ele vai e entra no barco. Ele nem pede permissão. Talvez tenha pedido, o texto não diz, mas ele entra justamente no barco de Pedro. Por quê? Para ele poder se afastar da multidão, entrar um pouquinho para dentro da água e pregando a partir da água, ali o som ia reverberar melhor. Então ele ia conseguir falar com a multidão toda. E ele vai para a posição, ele senta no barco, a posição de ensino nas sinagogas. Então, esse é o cenário. Tem a multidão, pescadores exaustos. E Jesus fala: eu quero o seu barco, vamos lá. E então, a partir do versículo 4 a 7, Jesus termina a sua pregação, sua aula, seu ensino para a multidão, e aí ele se volta para Simão. Versículo 4 ele diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Aí ele vira para a equipe de Simão e fala: lancem as redes para a pesca. Então Jesus dá uma ordem a Pedro de dentro do barco de Pedro. Pedro está no barco junto com ele. Agora pensa aqui. Pedro está exausto, tá? Ele pescou a noite inteira. Tá de manhã. Ele já está lavando a rede, já está guardando tudo. Jesus pede o barco dele. Aí Jesus ainda vira para Pedro e dá uma ordem para ele. E não só qualquer ordem. Pedro, que era um pescador experiente, ele trabalhava ali naquele mar a vida toda. Todo dia ele pescava naquele mar. Ele conhecia aquele mar. Ele era experiente, ele sabia o que era pescar, ele sabia o trabalho que dava, ele sabia quando estava bom, quando estava ruim. Ele sabia que a noite era a melhor hora. Ele sabia os melhores lugares para pescar. Aí Jesus
filho de um carpinteiro, que nunca pescou na vida, chega para Pedro e fala: olha, eu agora quero que, nessa hora do dia, que não é ideal para pesca, tá? Lembra, o horário de pesca é de madrugada, é de noite, quando o mar está calmo e os peixes sobem. Então, Jesus chega: olha, eu quero que você vá, jogue as redes de novo, tá? No pior horário do dia, naquele lugar ali, num lugar muito específico, onde a água é mais funda, tá? Agora vai lá e lança a rede. O que você imagina que Pedro pensou nessa hora? Tá, gente, eu tô cansado. Eu sei do que eu tô fazendo. O padre tá querendo me ensinar a rezar a missa. É, a gente já foi lá e ele resmunga, né? Você vê aqui Pedro resmungando. Ele fala: olha, mestre, a gente passou a noite inteira lá. Eu sei do que eu tô. Ô, Jesus, disso aqui eu entendo, tá? De pescaria eu entendo. Você tá no meu barco, você pediu meu barco, já foi beleza e tal. Eu entendo disso aqui, eu vivo disso aqui, o meu sustento vem disso aqui. E além do mais, ele passou uma noite inteira sem pescar nada, então provavelmente ele tinha perdido o sustento do dia. Ele não tinha como vender peixe, ele não tinha nada para vender. Então, numa atacada só, num pedido só, Jesus ataca o sustento, o conhecimento e o ofício de Pedro. Olha a humilhação. Imagina o estado. Mas Pedro, apesar disso tudo, você vê que ele ainda obedece. Ainda tem uma fagulha ali de obediência a Deus. Então Pedro já conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus. Tanto que nos trechos anteriores, Pedro, morador de Cafarnaum, Jesus veio para Cafarnaum, expulsou demônios, curou a sogra de Pedro. Vai ver, Pedro ainda estava chateado com Jesus porque ele curou a sogra dele. Sabe-se lá. Mas enfim, ele viu isso acontecer, diz ali no texto. Então, esse Jesus que cura a sogra, expulsa demônio, talvez ele tenha expulsado um demônio da sogra para curá-la também. Não sabemos, o texto não diz, mas enfim. Então, Pedro sabe com quem ele está falando. Ou ele acha que sabe. Ele fala: Jesus, tá bom. Tá bom, a gente passou a noite lá, mas por que és tu quem está dizendo vou lançar as redes? Estão meio que pagando para ver, né? Imagina a cara de Pedro, então, quando ele vai, ele não levou os dois barcos, levou um só. O outro está lá atrás. Ele joga a rede. O que acontece? O barco não é suficiente. As redes começam a rasgar. Dá sinal: gente, traz outro barco que não está dando. Vem mais um barco, os dois barcos, e olha, esse não é aquelas lanchinhas pequenininhas, barquinho de canoa, não. A gente está falando aqui de um barco que talvez tinha uns seus 2,5 metros de largura por até uns 9 metros de comprimento. Então, é um barco grande, tá? Então pensa em dois barcos afundando. E Jesus está ali dentro, junto com eles. Então, o que Cristo fez com Pedro nesse momento? Ele mostrou para Pedro: ó, eu expulso demônios, sim. Eu curo doenças, sim. Mas eu tenho poder sobre os peixes. Eu tenho poder sobre a água. Até os peixes me obedecem. Agora imagina o pescador experiente ouvindo isso do filho de um carpinteiro. Olha a humilhação de Pedro. Pedro, com todo o seu cansaço, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento legítimos, de repente chega esse Jesus e puxa o tapete debaixo dele. E fala: ó, tá vendo tudo isso que você acha que sabe? Eu sei mais. Eu sei mais ainda do que você. Então você imagina a reação de Pedro nesse momento. Vamos imaginar lá que você conheceu aquela pessoa com quem você queria se encontrar e você fez um pedido e a pessoa fez exatamente tudo que você pediu e ainda mais sua reação é o quê? Dá mais, dá mais. Então eu quero mais. Você quer mais dessa pessoa, você quer se aproximar dela. Mas a reação de Pedro não é essa. No versículo 8, aqui entrando no terceiro ato, o ato final do nosso relato,
Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Peraí. Quê? O que Pedro viu que levou ele a ter essa reação? E Pedro aqui, o texto não preenche esses detalhes de como que Pedro falou essas coisas, qual foi o tom dele, mas Pedro aqui está abalado, Pedro está transtornado, ele se joga no chão, a ponto de Jesus ter que dizer, ó, não tenha medo. Que nem quando o pastor John falou lá em Apocalipse que chegava um anjo e o anjo falava, não tenha medo. Imagina o susto que as pessoas tomavam. Pedro aqui tá com medo de Jesus. Ele fala, afasta-te de mim. Ele pede, que ele viu? Ele viu um milagre acontecer? Claro que ele viu um milagre acontecer. Mas ele viu mais um milagre. Ele já tinha visto um milagre antes. Ele já tinha visto a cura da sogra. Ele já tinha visto os ensinos de Jesus. Já tinha ouvido Jesus falar. Ele já tinha visto demônios serem expulsos. Mas isso mexeu com ele. Isso aqui mexeu com ele. Porque Jesus foi e pegou em todas as certezas de Pedro. Jesus literalmente entrou no barco, entrou na vida de Pedro e falou, ó, você que acha que entende da sua vida, eu que entendo disso aqui. Tudo. E então, qual que é a visão que Pedro tem de Deus? De repente, Deus vê um Deus onipotente sobre a criação, não mais sobre demônios, não mais sobre doenças, mas agora sobre a própria criação, sobre peixes. Algo que ele achava que conhecia. E ouso dizer aqui, ele vê, por um momento, ele vê a onipotência, a extensão do poder de Deus, mas também a santidade de Deus. Porque quando você enxerga Deus como ele de fato é, apesar do texto não explicitar santidade, a reação é, quando vemos Deus, nós nos vemos por quem nós somos. Quando vemos Deus por quem Ele é, nós nos vemos por quem nós somos. E isso nos abala. Isso nos dá medo. Assim como foi com Isaías, assim como foi com Jó, Pedro, aqui, ele, por um momento, ele enxerga quase que, não em toda a sua glória, mas ele tem uma visão que ele nunca teve antes. Ele tem uma reação que ele nunca teve antes. E ele, aqui no... Gente, prestem atenção no tamanho dessa reação, na intensidade dessa reação. Ele não simplesmente diz, ó, Jesus, perdoa, você estava certo, eu estava errado, realmente o Senhor entende mais de peixe do que eu. Não, ele não pede perdão por uma coisa, ele pede perdão por inteiro. Antes, ele chamou Jesus de mestre, no versículo 5. Aqui, ele chama de Senhor. O jeito que ele se aproxima de Deus muda. E seu ímpeto, o ímpeto de qualquer pessoa, ao ser confrontada com o seu pecado. Porque a verdade é que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afastou de Deus. O pecado cria um abismo entre nós e Deus. Pedro enxergou isso naquele momento e ele falou, eu não posso ficar na presença desse Deus santo. Então, minha primeira pergunta para você, para cada um de vocês, para cada um de nós é, quando nós enxergamos Deus, de fato, qual é a nossa reação? Que Deus é esse que se faz presente perante nossos olhos? Que Deus é esse que abre os nossos olhos? Quem é que pode ficar em pé perante um Deus desse? Por conta própria? Como é que qualquer um de nós pode sequer ousar se aproximar dele ainda hoje? Por conta própria? Mas até nisso, até nesse momento, Jesus é misericordioso. Nós podemos nos aproximar por causa de Jesus. E no movimento contrário a Pedro, ele se aproxima e diz, não tenha medo. Não tema. Então Pedro não só foi pego de surpresa, mas ele estava em agonia, ele estava aterrorizado pela visão de Deus e a consequente visão
do seu próprio pecado, da sua própria condição pecaminosa. Mas em Cristo, o Cristo que mais tarde morreria na cruz para salvar Pedro e todos nós, para que nós pudéssemos nos apresentar perante Ele, apesar do nosso estado pecaminoso. Esse Cristo diz para nós hoje: não tenha medo. Eu, você, nós podemos nos aproximar. Nós, ao enxergarmos o nosso pecado, não precisamos nos afastar. Pelo menos aqueles que reconhecem o Jesus como Senhor sobre toda a nossa vida atual e a próxima. Porque, de fato, um dia, todos verão aquilo que Pedro viu naquele momento. Todos enxergarão Deus como Ele é. Mas não é para todos que Cristo dirá: não tenha medo. Que palavras será que nós ouviremos naquele dia? Será que a gente vai ouvir: não tenha medo? Ou será que Ele vai dizer: tenha medo? Afaste-se de mim. Então, para aqueles que, como Pedro, reconhecem, se arrependem do nosso pecado, ele diz agora: não mais. Agora, com o abismo resolvido, ele não fica só nisso. Agora, uma vez salvos, temos agora uma responsabilidade, uma mudança drástica na vida de Pedro. Agora ele vira para Pedro e diz: de agora em diante você será pescador de homens. Então, qual é o chamado então? Porque uma vez salvos, agora temos esse privilégio, mas também temos uma responsabilidade. E Cristo dá essa responsabilidade a Pedro e aos seus amigos, que agora ganham nome, até então não tinham nome. E aí, esse texto que é o chamado dos primeiros discípulos. Então, para eles, ele diz: larguem tudo. Qual foi o confronto de Jesus com Pedro? Onde é que ele atacou os fundamentos da vida de Pedro? Ele atacou o sustento, ele atacou o conhecimento de Pedro, o ofício de Pedro, o controle sobre a sua própria vida, a presunção de que da vida de Pedro sabe Pedro. Eu que dou conta de cuidar de mim. E Jesus agora diz: larga tudo. Larga tudo. Vocês agora deixam de ser meros ouvintes, como aqueles na multidão, como Pedro era antes desse momento. Porque até então, Pedro já tinha ouvido falar de Jesus. Mas de agora em diante, muda. De agora em diante, algo drástico acontece nesse momento. Então, você deixa de ser mero ouvinte para ser meu discípulo. E ao depositar toda a sua fé em Cristo, ele diz: eu cuidarei de você. Eu garanto a sua vida. Disso eu entendo. E para estes ele diz: você não mais correrá atrás de peixes? Olha que interessante. Mas de homens. Ok, então ele só vai pescar de um jeito diferente? Não, ele não mais pesca peixes vivos para consumo próprio, mas ele agora pesca homens para que esses saiam da morte e sejam vivos. Então ele se torna um pescador de homens da morte para a vida. Então ele até subverte a pescaria em si, tudo que Pedro conhecia. Jesus está fazendo um trabalho completo na cabeça de Pedro aqui. Está invertendo tudo. E assim como foi com aqueles peixes, será contigo para onde Cristo lhe enviar. Porque naquele momento que Jesus fala: vai ali, vai naquele lugar, lança a rede. E Pedro falou: opa, não, peraí, disso eu entendo. Da mesma maneira, ele vira para nós e fala: olha, agora vocês, meus discípulos, meus seguidores, aqueles que não mais apenas ouvem, mas aqueles que reconhecem, se arrependem, aqueles que, como Pedro, tiveram uma visão do seu próprio pecado e agora me reconhecem como Senhor, agora vocês vão onde eu lhes mandar. Então a pergunta agora é:
no lugar onde você está hoje, nos lugares que você está hoje, nos lugares em que Deus tem lhe colocado, você tem pescado? Você tem dado testemunho? Você tem pregado? Talvez não seja um dom evangelístico, mas você tem uma família onde talvez pessoas, nem todos sejam crentes. Você trabalha num escritório onde talvez todos não sejam crentes. Você tem amigos que não são crentes. Como é que você tem pregado? Como é que você tem cumprido aquilo que Deus pediu de cada um de nós? Mas você, assim como eu, pode dizer, mas eu não sei como. Pode ficar tranquilo que até os maiores especialistas em pescaria podiam ter feito do jeito deles, não deu certo. Mas quando Deus diz, eu vou te mandar para lá e eu vou te fazer pescador de homens. Porque Deus sabe para onde Ele está te enviando. Deus sabe onde você está, quem frequenta a tua casa, da vida de quem você faz parte. E ali, nós que fomos salvos temos a responsabilidade. Nós que fomos tirados da morte para a vida, temos a responsabilidade, o ofício, a missão de fazer o mesmo. Temos que pescar pessoas, trazê-las da morte para a vida. Não podemos ficar calados. Seja com nossos atos, seja com nossas palavras, seja testemunho, seja pregação, seja como for. Se nós, e perante esta realidade, perante tudo isso, qual foi a resposta dos primeiros discípulos? Perante essa visão de Deus, perante essa ordem, eles largaram tudo. Eles entenderam. Os barcos ficaram para trás. Seu sustento ficou para trás. Sua pescaria ficou para trás. A vida agora é outra. Então, se nós que enxergamos Jesus Cristo por quem Ele é, se nós somos esse povo, a nossa resposta não pode ser outra senão largar tudo que temos de controle, de confiança, de garantia da nossa vida para seguir aquele que é o único que de fato tem controle sobre a nossa vida, sobre toda a vida, para esta e para a próxima. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, perdoa-nos a nossa arrogância, perdoa-nos a nossa obstinação, perdoa-nos a nossa tentativa de, com mãos tão débeis, tentar segurar e sustentar o que quer que seja. Perdoa-nos, Senhor, por acharmos que na nossa condição de pecadores nós seríamos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, de conduzir as coisas de qualquer outra forma, Pai. Perdoa-nos porque assim como Pedro nós somos pecadores por inteiro, Pai, perante Ti ninguém fica de pé, nenhum de nós fica de pé, ó Pai. Mas Te agradecemos, ó Pai, pela vida que nos é oferecida em Cristo, pelo Filho que se aproxima de nós e diz, não tenha medo, e nos puxa para perto de si, e nos torna coparticipantes da Tua obra, da Sua obra, Pai. Então, ó Pai, capacita-nos, Senhor, para enxergar, para obedecer, para pregar, para testemunhar, mesmo quando achamos que não vai dar certo, mesmo quando achamos que não tem como dar certo, ó Pai. Que possamos confiar na Tua palavra que diz, vá, lance a rede. E que a Tua palavra faça o trabalho, que a Tua palavra, ó Pai, traga os seus para Ti. E que possamos, Senhor, depender somente disso, depender da Tua voz, da Tua palavra, do Teu sustento, da Tua forte, amável mão que conduz as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Começamos muito bem os nossos